A Academia Cearense de Direito começa nesta terça-feira, dia 23 de junho de 2020, mais uma live, mais um convidado especial para falar sobre assuntos do mundo do direito. Hoje, o nosso convidado é o advogado criminalista Aurinei Brito, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado do Amapá. Ele também é membro da Academia Brasileira de Direito e também membro correspondente da Academia Cearense de Direito no Amapá. O nosso tema é racionalidade e equidade na justiça. Vamos aguardar a entrada do presidente da OAB no Amapá para que a gente possa iniciar a nossa transmissão. Quer dizer, iniciamos a transmissão para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Ele já fez a solicitação. Vamos ingressá-lo. Entrando. Ok. Presidente da OAB, Aurinei Brito, com prazer tê-lo aqui nesta transmissão, nesta live da Academia Cearense de Direito, e os nossos cumprimentos nesta tarde de terça-feira. Oi, querido, a honra é minha, prazer estar aqui com vocês. Falei agora há pouco com o Roberto, agradeci também a lembrança. É sempre um prazer participar dos eventos da academia. Eu estive no Ceará em março, logo antes da pandemia, no evento da OAB. Tive a oportunidade de reencontrar grandes amigos. Agora já na expectativa, né? Por hora a gente mata a saudade aqui nos nossos encontros virtuais. Mas é um prazer, meu irmão. Prazer estar aqui com você. Com certeza. E sobre o nosso tema, racionalidade e equidade na justiça, o que pode ser desenvolvido a partir deste assunto, deste tema? Qual o seu conceito sobre isso? Nós vínhamos conversando sobre isso na Academia Brasileira, né? Temos um grupo forte de estudos lá nesse sentido. Tivemos um evento na semana passada, onde nós debatemos um pouco sobre isso. Estou preparando um material que eu não sei o que vai virar no final, que é uma avaliação sobre tudo isso que a gente está vivendo e um comparativo, né? De que forma a gente vai poder sair disso tudo com um sistema melhorado, né? O que a gente pode tirar de bom disso para o nosso sistema judicial, para a advocacia. Eu estou vendo que nossos amigos e amigas do Amapá já estão entrando na live aqui, o Alessandro, a Diandra, o Edivan, a Sueli, minha esposa, a Aurilene. Então tem uma turma de advogados que está aí já participando. Então, assim, hoje o ponto principal desse debate sobre a racionalidade é exatamente a gente resgatar o ponto de equilíbrio da prestação jurisdicional primeiro, sem confundir ainda prestação jurisdicional, jurisdição com justiça, ainda sem misturar esses conceitos. Mas é esse argumento da busca pela justiça, é esse sentimento que acaba envolvendo as pessoas, que tem desvirtuado um pouco e feito com que a prestação jurisdicional perca um pouco de sentido. A participação imediata, as redes sociais, a cinematografia dos programas televisivos, isso tudo tem influenciado a população, que de certa forma interfere no julgamento, já que o julgador está ali na posição de julgador, que deveria estar coberto de um manto de imparcialidade, tanto externa quanto interna, né? Ele não pode estar de nenhuma forma contaminado, no bom sentido, por informações de fora para o gabinete dele, para dentro dele, e muito menos está com informações internas manifestadas para o processo.
aí seria uma espécie de pré-conceito, né, de pré-concepção do que ele está tratando. Então ele tem que estar ali isento, livre de qualquer interferência. Então quando a gente fala que a gente precisa resgatar a racionalidade da justiça, a gente precisa entender o conceito de justiça, né? Um conceito que até hoje a gente investiga, mas a ideia desde o piano, que a gente fala dar a cada um o que é seu, né? Na medida do que você tem de direito, né? Mesmo que isso lhe seja bom ou lhe seja mal, né? A gente precisa encontrar algo que seja o ponto final dessa entrega, né, de justiça, desse presente que é a entrega da justiça. Mas o caminho para se chegar a isso é um caminho que hoje está traçado com fórmulas jurídicas que são um trilho que a gente precisa seguir para não se perder, né? O processo é o trilho, né? E existe um trem aqui carregado, um trem carregado de passageiros que são os demandantes desta prestação jurisdicional, o que estão esperando ou para serem julgados ou que aguardam o resultado do seu processo, e segue-se aquele caminho do trilho, das fórmulas jurídicas, da régula, né? Que é a ideia, quando a gente fala direito, e muita gente ainda hoje, Gomide, confunde, isso é importante para as pessoas que estão nos assistindo, não confundir direito com lei. O conceito de direito é um conceito muito mais amplo, o conceito de justiça é um conceito muito mais amplo, ambos conceitos filosóficos que não podem ser confundidos com lei, com códigos e com prestação jurisdicional. É óbvio que a gente ainda precisa dessas fórmulas codificadas exatamente para trazer essa segurança jurídica. Mas, infelizmente, mesmo com essas fórmulas positivadas, e aí a gente já revela aqui, deixa revelar um afastamento nosso da ideia de positivismo, de neopositivismo, enfim, porque esse nosso trilho que a gente espera que nos dê a segurança do destino final, que é o destino da justiça, tem nos decepcionado, né? Essas fórmulas jurídicas que a gente espera tanto de um código de processo, por exemplo, na minha área, o Código de Processo Penal. Nós temos ali o devido processo legal, o devido processo penal, a presunção de inocência, o direito de defesa, as súmulas que nos garantem como advogados ter acesso à investigação, ter acesso ao processo. Tudo isso muito festejado, muito celebrado, né? Como se aquela regra que foi posta numa súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal fosse uma regra inviolável, absoluta. E a gente sabe, na verdade, que nem os direitos que estão ali na Constituição Federal estão cobertos, né? Estão protegidos com esse caráter absoluto. Então, a gente precisa entender esse caminho, esse trilho, essas fórmulas, como o caminho da racionalidade, o caminho da segurança jurídica. Tudo que nos tira desse caminho, tudo que nos leva para fora desse trilho, ele irá fatalmente nos privar da racionalidade, que sem racionalidade a gente não encontra o presente final, que é a prestação, que é a entrega da justiça. Nós vamos entregar a mais, nós vamos deixar alguém insatisfeitos, nós vamos ser injustos, nós não vamos ter o equilíbrio, né? Quando a gente fala em equidade, a gente está falando ali em ser justo, né? De Aristóteles, que a gente lembra ali da régua dos construtores de Lesbos, né? Que ele cita no livro dele, Ética Nicômaco. Então, essa dinâmica social, ela faz com que esse trilho que eu tenho metaforizado desde o início da minha fala, ele tenha algumas falhas, né? Então, a régua dos construtores de Lesbos, só para posicionar aos que nos assistem, era uma régua de chumbo
que se adaptava, na época da ilha grega de Lesbos, se adaptava ao formato das pedras, ao formato das pedras, da curva, né, das colunas, para que pudesse traçar a medição como lhe era esperado. Então, a lei, dentro da sua generalidade de abstração, não consegue entregar, no caso concreto, o que a sociedade espera. Então, a gente precisa de algo para adaptá-la, que aí o Aristóteles apresentava como os decretos, né, para moldar e entregar justamente o que se esperava. Então, quando a gente fala de modo geral sobre essa questão da racionalidade, livre dessas manifestações, interferências externas e internas, é exatamente isso, que a gente consiga manter o devido processo penal, o devido processo legal, né, saindo da esfera puramente criminal e indo para o direito como um todo, devido processo penal, e a ideia de fair trial, que é uma ideia muito interessante também, que é a ideia que sai dessa base constitucionalista que nós temos daqui, regional, digamos, nacional, que é a Constituição Federal, e transcende a um plano internacional. A gente sabe que nós temos os tratados internacionais de direitos humanos, que trazem um regramento, muita coisa que nós temos aqui é uma cópia disso tudo. Então, essa nossa fórmula de racionalidade, ela não está só na nossa Constituição, ela tem também nesses documentos internacionais. Então, é um ajuste que a gente precisa encontrar para alcançar a verdadeira justiça. Então, é mais ou menos essa a introdução do nosso tema. E como que se consegue alcançar isso do ponto de vista prático, esse caminho apresentado? O que nós já avançamos nos últimos tempos e o que ainda está para avançar daqui para frente em busca dessa equidade? Olha, o trabalho é árduo, mas o que nós temos recomendado, e esse trabalho que eu tenho produzido bem intimamente, eu tenho divulgado muito pouco ele, falo só quando estou nos eventos mesmo da academia, não vai ser um trabalho jurídico, é um trabalho muito mais filosófico, da filosofia do direito penal, da sociologia do direito penal, mas nós temos apresentado como solução uma ideia de cooperação. Porque quando a gente depende muito do que está positivado, quando a gente depende muito do que está escrito, a gente se perde nos discursos de conveniência. E esse é o ponto principal, ao meu ver, das nossas falhas atuais. Porque o que eu quero para mim, eu quero só para mim e para minha família. Para os outros, eu desejo outra coisa. Né? Isso a gente vê muito nas redes sociais, a lógica do bandido bom e do bandido morto, né? A sociedade inflamada num sentimento de vingança medieval, né? Se hoje, eu costumo dizer, que se hoje nós puséssemos e pudesse pôr em votação abrir a possibilidade de pena de morte, de prisão perpétua, da redução da maioridade penal, como se discutiu há muito tempo, tudo que for para agravar, para enrijecer a capacidade punitiva do Estado, a sociedade vai avalizar. Justamente porque nós estamos com essa sensação de desorganização social, nós nos sentimos inseguros, nós temos nos manifestado sobre a coisa pública, e aí a ideia de república, a ideia de democracia, ela nos possibilita essa participação nas decisões públicas, mas ela não nos capacita para essas discussões. E esse é um ponto fulcral dessa nossa conversa. Eu tenho o direito de participar dos debates sobre pandemia, sobre a Covid-19, sobre o coronavírus, sobre a origem da pandemia lá em Wuhan, na China, mas eu não tenho capacidade técnica para isso. Então, para que eu vou me manifestar? Para que eu vou criticar?
Para que eu vou controlar os atos das autoridades que estão na linha de frente fazendo isso, questionando os decretos, porque é isso que acontece praticamente nas redes sociais, né? Chamando de autoritário, de abusivo, de tudo. Eu quero, de toda forma, eu quero minha liberdade de volta integralmente, porque é o meu direito, enfim, a economia. Aí entram os dilemas de conflitos de direitos que falta compreensão. Falta compreensão. Então, a gente acaba, de certa forma, confundindo a ideia de transparência com vitracidade, né? Hoje a gente costuma falar dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que a população em geral conhece os ministros pelo nome, critica os ministros pelo nome, não importa se você é acadêmico de direito ou não. Você quer participar daquele julgamento e você afirma que tem capacidade técnica para participar daquele julgamento. Então é isso que acaba confundindo as pessoas, e o acúmulo de informações vindas das redes sociais, da imprensa, da TV, da televisão, faz com que a gente perca a nossa capacidade de autodeterminação, nossa capacidade de autodeterminar-se diante de uma informação. Eu acabo confundindo aquela informação como uma verdade absoluta, compro aquele discurso para mim, ingresso naquela corrente de amadurecimento daquele discurso. Provavelmente aquilo ali, quando se populariza, provavelmente aquilo ali se transformará num projeto de lei, porque os parlamentares estão assistindo aquilo ali. Vem que a demanda popular por aquele tema cresce, obviamente ele vai apresentar a solução legislativa para aquele problema. É o que está acontecendo, por exemplo, com as fake news agora. Tudo que se fala, tudo que se conta de mentira, como se fosse algo que surgiu agora na pandemia. E a gente sabe que mentiras, fofocas e notícias falsas, elas existem desde o início da história do homem. Nós temos, inclusive, notícias, nessa obra estou trazendo notícias falsas que levaram a eleições no Senado romano, por exemplo, eleições para cônsules no Império Romano. Então, lá, há 2000 anos, nós tínhamos fake news decidindo eleições. Então, não é uma novidade no processo eleitoral hoje. Então, isso precisa ser avaliado para que o nosso processo de construção legislativa não seja também, que também não perca a sua racionalidade, que não seja também um processo irracional de construção legislativa. Porque sem um estudo de política criminal, sem um estudo de política social, sem um estudo antropológico sobre o tema, sem um estudo sociológico sobre o estudo do comportamento humano nas redes sociais, a psicologia por trás da vontade de divulgar uma notícia. Nada disso. Quer dizer, eu não vou dizer que absolutamente nada está sendo pensado sobre isso, porque tem muitos especialistas, obviamente, discutindo, cientistas seriamente discutindo esse tema para ver se há possibilidade de encontrar soluções. Mas as soluções não estão na lei. Não é uma lei do Congresso Nacional que vai da noite para o dia dizer assim, olha, agora todo mundo não vai, todo mundo parou agora de mentir nas redes sociais porque isso vai ser criminalizado, enfim. Então, é uma fantasia, uma utopia, e de certa forma as utopias, elas, como dizia Eduardo Galeano, de certa forma nos ajudam a avançar, a crescer, a andar, né, a seguir em frente. Mas a gente não pode simplesmente valer-se disso para pautar as nossas ações estatais, né? As nossas ações de poder público. E é engraçado que isso pega casos, assim como isso interfere no processo legislativo, isso interfere no julgamento. O juiz que ousar, o magistrado que ousar, sob qualquer argumento, apresentar uma decisão que liberte um suposto corrupto preso numa dessas operações cinematográficas da Polícia Federal, que expõe a imagem da pessoa, às vezes não é nem indiciado no inquérito, mas já saiu na imprensa e tudo.
Se o magistrado que recebeu ali aquela prisão preventiva decretada, recebe aquilo ali em grau de habeas corpus, solta essa pessoa, ele vai ser fatalmente desqualificado perante essas pessoas. Quem vai ser julgado vai ser o magistrado. Onde ele vai ser julgado? Na TV, nas redes sociais. Então a ideia de presunção de inocência, ela se perde no meio disso tudo, vira um grande tribunal popular, né? Como foi o tribunal popular no nazismo, né? O Volksgerichtshof, né? que matou milhares de pessoas, decapitou, mandou para a câmara de gás, Era o povo contaminado com aquele sentimento de vingança, com aquele sentimento de segregação, participando diretamente daquelas decisões. Eu não tenho dúvida, Gumi, se nós permitíssemos isso hoje, aconteceria novamente. E é essa a nossa tristeza como cientista, como jurista. É essa a nossa tristeza como jurista. Então, sim, muito mais do que pensar novamente nas fórmulas legislativas, e é aqui finalmente respondendo a tua pergunta, muito mais do que pensar nas fórmulas legislativas, nós precisamos de um trabalho de conscientização que faça com que as pessoas compreendam esse cenário que elas estão vivendo, entendam a capacidade de interferir nessas decisões e cooperem com esse sistema. Cooperem com esse sistema. Eu acrescentaria o seguinte: a decisão do magistrado da justiça, ela sempre vai ter uma repercussão de acordo com o entendimento das pessoas. Então, no caso do Supremo, ou de uma decisão de primeira instância, há sempre o lado que vai concordar e o lado que vai discordar. Então, nós já tivemos situações do Supremo que o ministro A, em algum momento do passado, decidiu sobre assuntos que o lado A gostou. E depois, de um certo momento, ele passou a decidir, o mesmo magistrado A, de assuntos que o lado B gostou. Aí o lado A começou a achar que ele não prestava. Então, esse conflito também é uma coisa como se fosse uma torcida, não para o cumprimento do preceito, do conceito da justiça, e sim de quem são os personagens envolvidos. Isso também é uma realidade que temos enfrentado. Agora, eu gostaria de colocar um outro tema que também custa caro a discussão, especialmente no Brasil. Custa caro em vários lugares, mas especialmente no Brasil, que é a quantidade crescente de presos nesses últimos 20 anos no Brasil. Isso em vários lugares do mundo. Vou pegar um exemplo dos Estados Unidos, que possui a maior população carcerária do mundo. Os Estados Unidos têm 5% da população mundial e 25% dos presos do mundo. Algo em torno de 2,5 milhões de presos. E o Brasil vai se aproximando a 1 milhão de presos. E, voltando num certo ponto passado, o Brasil tinha algo como 100 mil, 150 mil. Então, custa caro isso que eu vou dizer agora, a discussão. A chamada política de encarceramento, ou seja, vamos prender, porque fazendo isso nós vamos diminuir a criminalidade, realmente, na prática, não tem funcionado. Custa caro porque, de uma maneira geral, o sentimento da população é assim: não, o bom é prender. Só que ninguém para pensar que está se prendendo, e a criminalidade não está diminuindo. Muito pelo contrário, está aumentando. Então, há algum foco que está não harmonizado em relação a isso. Gostaria, você como advogado criminalista, presidente da OAB Amapá, que pudesse fazer uma análise um pouco sobre esse tema do chamado encarceramento, a lotação dos presídios das penitenciárias no Brasil. Eu escrevi um texto que foi publicado numa revista do Peru. Ela chama Dilema do Prisioneiro, a ideia de cooperação como possível solução para esses dilemas do sistema carcerário.
A ideia do dilema do prisioneiro, né, um tema da matemática, né, que as pessoas são postas em salas, 3 salas, né, com a oportunidade de delatar os seus comparsas ali, né? Ao primeiro é dada a oportunidade, ao segundo é dada a oportunidade, ao terceiro é dada essa oportunidade. Se eles delatarem, se um delatar ao outro, eles têm uma pena intermediária. Se ele decidir não delatar e o comparsa dele delatar, ele terá a pena maior, o que ficou calado, né? E se o inverso, se o comparsa dele ficar calado e ele delatar o comparsa dele, ele será liberto e o comparsa dele ficará preso. Então, assim, você não sabe o que cada membro vai dizer, então você fica ali naquela expectativa. Será que eu delato, que aí a ideia é cooperar ou trair, dentro desse dilema do prisioneiro, tá? Cooperar ou trair. Cooperar significa não delatar o comparsa. Trair significa seria delatar o comparsa. Uhum. Para o John Nash, que é lá do dilema do prisioneiro, que depois foi uma ideia que foi emprestada para biologia, depois foi emprestada para sociologia, depois para economia, né? Pouquíssimo disso tem no direito. O professor Alexandre Moraes da Roça, se não me engano, fala um pouco sobre a teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro. Eu tenho esse texto publicado nesse sentido. E aí, quando a gente traz isso para dentro da execução penal, a gente tem novamente as duas opções: cooperar ou trair. Tá? Cooperar ou trair. A pessoa que comete um crime, ela vai para aquele processo, que falei, devido processo legal, vai ser julgado, vai ser condenada, transitou em julgado, ele vai fatalmente cair num dos nossos presídios brasileiros. A gente tem duas escolhas: trair ou cooperar. E ele idem dentro disso. Só que o John Nash apresenta isso matematicamente. Isso é uma ciência exata, é importante que saiba disso. Quando se trai, aquilo ali volta para a gente. Então, dentro da teoria dos jogos, lá do dilema do prisioneiro, ele diz assim: você pode trair aquela pessoa agora, né? Você pode trair aquela pessoa agora, o seu comparsa, você fica livre, ele vai ter 20 anos de cadeia. Mas um dia vocês vão se encontrar, porque é o ciclo da vida. Daqui a 20 anos, quando vocês se reencontrarem, será que ele vai confiar em você? Como será que ele vai te tratar? E aí ele entra nesse ciclo, né, um ciclo que não tem fim, onde nenhum confia no outro. Então, quando aplicado isso na execução penal, funciona da mesma forma. E nós encontramos esse ciclo dentro da execução penal. Se eu abandonar o preso, ou se torturá-lo, ou se deixá-lo doente, ou se deixá-lo definhando dentro do sistema carcerário, ele pode passar lá 5, 10, 15, 20, 30 anos. Ele vai sair. Quando ele sair, a gente vai se reencontrar. A gente quem? Você está falando de quem? Eu estou falando dos supostos cidadãos de bem, né? Que se dizem assim: eu sou um cidadão de bem e eu quero que os presos explodam dentro daquele presídio, se possível morram todos juntos para lá. Essa é um raciocínio feito por grande parte da população atual. Então, se eles estão abandonados por esse sentimento lá dentro, um dia, quando eles saírem de lá, eles vão reencontrar. Será que eles vão confiar nessa sociedade? Ou eles vão trair essa sociedade de volta? Eles foram traídos, eles vão cooperar quando saírem lá de dentro? Não. É uma lógica perfeita dentro disso tudo. Então, se nós dermos uma atenção realmente para tentarmos reconciliar essa relação, ou tentar não reconciliar, mas conciliar essa relação de coexistência social, para que a gente auxilie essa pessoa a encontrar um caminho melhor na vida dela, é possível que quando ela saia de lá, ela nos reconheça como semelhantes e, ao invés de nos trair novamente, violando nossas leis postas,
ele decida também cooperar e decida conviver harmonicamente nisso tudo. Mas, pelo contrário, nós temos uma declaração pelo Supremo Tribunal Federal, né, já há uma ADPF, me fugiu o número agora, mas há uma ADPF que reconheceu o estado de coisa inconstitucional nos presídios brasileiros. Está reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal que o ambiente é inconstitucional, que o ambiente é indigno, que o ambiente é desumano e que todos, absolutamente todos, que estão no sistema carcerário brasileiro hoje estão cumprindo uma pena pela qual eles não foram condenados. Eles estão cumprindo um castigo que vai além ao que está disposto no Código Penal. Então isso todo mundo sabe, isso o Supremo Tribunal Federal reconheceu. Se eles estão cumprindo uma pena abusiva, autoritária, inexistente dentro dos códigos, que é uma pena, digamos, social da sociedade carcerária, o Supremo Tribunal Federal afirma que ele está num ambiente inconstitucional e quando ele sair de lá, ele tem direito a uma indenização. Ele tem direito a uma indenização pelo tempo que ele passou detido num ambiente insalubre e indigno. Toda decisão, partindo desse ponto, toda decisão judicial de prisão temporária, de prisão preventiva, de um flagrante na delegacia ou qualquer outra coisa parecida que deixa a pessoa, pelo menos por algumas horas, dentro de um sistema, dentro de uma penitenciária brasileira, o magistrado, o membro do Ministério Público, a autoridade policial, da Polícia Civil, da Polícia Militar, ou seja lá, quem tiver envolvido, que represente o Estado nessa relação, deve saber que eles estão compactuando para uma inserção de um cidadão, ou não, já que se ele já foi condenado, perde essa condição, mas ele não deixa de ser humano. Mas eles têm que compreender que estão encaminhando essa pessoa, mesmo que provisoriamente, para um ambiente inconstitucional. O juiz tem que avaliar isso. E essa lei agora que foi publicada, que entrou em vigor em janeiro, o pacote anticrime e a nova lei de abuso de autoridade, trouxeram elementos, né, praticamente desenharam agora como deve ser formatada uma decisão judicial que decreta uma prisão preventiva, por exemplo. É muito difícil você ter, como magistrado, argumentos suficientes para preencher toda aquela tabela ali. Mas, na prática, o que nós temos visto? Os juízes ignoram, praticamente, aquela fórmula que está disposta na lei anticrime, que trata do que é uma decisão bem fundamentada, e manda prender preventivamente, joga nos presídios, enfim. E aí vai para o cárcere. Né? Por isso que o número de presos que nós temos, você falou que nós estamos chegando a 1 milhão de presos, nós temos uma porcentagem imensa disso, quase 40% de presos provisórios, né? que abarrotam esse sistema e tornam ele inviável. Inviável para qualquer tipo de ação no sentido de cooperar com aquela pessoa. Alguns, né, e aqui vai muito mais do preso do que do Estado em oferecer àquela pessoa uma condição para que ele se salve, né, daquele sistema, vai muito mais dele decidir. Não, independente de qualquer angústia, de qualquer sofrimento que eu seja submetido nesse sistema, eu vou me manter firme e vou me transformar como ser humano, vou me transformar como pessoa. Tá? E o ideal é que todos nós pensássemos assim. Todos nós pensássemos assim. Porque não é bom desejar aquilo que você não quer para você. E isso, do imperativo categórico de Kant, ou melhor, indo lá de volta, como eu disse, ao piano, Jesus disse isso, né, como mandamento. Você não pode desejar para os outros o que você não quer para você. Então como eu disse agora há pouco, é esse discurso de conveniência, uma demagogia exagerada que tem levado a essa superlotação. Ninguém quer ir para lá. Quando eu converso com os meus alunos sobre isso que nós estamos conversando agora,
vou dar, por exemplo, parte especial ali, crimes contra a dignidade sexual. Aí eu falo para eles, vocês sabem qual é a pena do crime de estupro? A pena que está lá no Código Penal? Aí eles falam assim, ah, não sei. Vocês sabem qual é a pena do estuprador quando ele entra no presídio? Aí todo mundo sabe, todo mundo ri, aí todo mundo brinca, porque é uma pena socialmente aceita, né? É socialmente cobrada, é socialmente desejada. É impressionante como as pessoas desejam que a retribuição do mal causado seja na medida do mal que ele causou, né? Sem contar se aquela pessoa é inocente, se é culpada, eu não quero saber. Eu quero que ele pague o mal que ele causou na mesma medida. E aí começam a surgir aqueles dilemas novamente de sala de aula, é bem típico, que falam assim, ah, professor, tá bom, você não quer que o cara sofra, vamos parar só pelo Código Penal. E se fosse sua filha? Aí, pô, se fosse minha filha, eu poderia até pensar diferente. Mas e se o estuprador fosse o seu filho? Você ia querer que ele fosse violentado? Então, a gente fica naquele dilema, é aquela técnica da filosofia utilitarista que a gente fala de puxar a alavanca do trilho para matar ou para deixar morrer, que ninguém quer conversar sobre isso. Então, quando é para o outro, eu quero o rigor máximo da justiça, mas quando é para mim, eu não quero. Então, essa demagogia aqui também não é de hoje. A gente pega os discursos de Marco Túlio Cícero ali na queda de Catilina, 63 a.C., você percebe, e tem estudos da Universidade de Letras, por exemplo, da Universidade de Lisboa, onde eu faço meu doutorado de Direito Romano, lá nós temos estudos seríssimos sobre o caráter demagógico dos discursos de Cícero, né? As catilinárias que derrubaram o senador Catilina. Inclusive teve uma operação da Polícia Federal chamada Operação Catilinárias, que derrubou o senador, que derrubou deputados federais e tudo. Só que assim, esqueceram de estudar a parte da história que aponta isso tudo como uma capa, como uma fachada, como uma alegoria. Então, vivermos de alegoria, e aqui cabe inclusive um link com a alegoria da caverna de Platão, nós estamos vivendo, visualizando uma realidade que não existe. Uma realidade que não existe. E o pior, isso causa mal a nós mesmos. Porque, como disse Nash na fórmula do prisioneiro aplicado, no dilema do prisioneiro aplicado à execução penal, uma hora eles vão sair de lá. E eles sairão de lá mais violentos, eles sairão de lá mais agressivos, sairão de lá especialistas no crime. Então a gente precisa sim compreender, e nos reformarmos como pessoa, nos afastarmos do apego do que está escrito nos códigos, porque vivemos, por exemplo, um momento de instabilidade, e aí eu não sei como você, eu tenho conversado com o Roberto em outras oportunidades, a gente avalia com muita preocupação um cenário de instabilidade democrática. Então, é possível que estejamos vivendo aqui, andando numa corda bamba de uma ruptura, constitucional. Isso é muito sério. E aí eu não posso, como advogado, falar assim, o meu direito de falar com o meu cliente está no artigo 7º da Lei 8906, porque é a minha prerrogativa da advogada. Eu preciso estar muito além disso hoje. Eu, advogado, preciso estar além disso. Porque e se de repente não existir mais o artigo 5º da Constituição? A gente vai basear o nosso discurso, vai basear nossas ações onde? Então, essa espiritualização do direito, e aqui assim, o verdadeiro sentido de direito, que não tem nada a ver com leis, é o que nos garante a segurança, a coerência, a estabilidade e a racionalidade dos nossos atos e das nossas decisões. Esse afastamento desse apego. Eu acho que há uma preocupação generalizada. Por exemplo, a discussão sobre o que é fake news, ela é uma questão que não é de fácil solução. Não é de fácil solução. Qual é o limite da sua manifestação de opinião, da sua liberdade de expressão? Eu ouvindo
várias pessoas, vários juristas, eu acho que a maioria, próximo dos 100%, acha que a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, ela tem sim um limite, que é o limite do campo legal, do ponto de vista que você está dizendo. Mas como você vai traçar o que é legal e o que avança na parte criminosa da manifestação de opinião de expressão? Então, essa discussão que está no Congresso sobre a aprovação de uma lei que vai regular isso é motivador de grande preocupação. Então, ao mesmo tempo em que você deseja estabelecer normas, regras para a manifestação, especialmente nas chamadas plataformas digitais, você pode estar correndo o risco de avançar para o campo da liberdade de expressão dentro do campo legal. Essa é uma grande preocupação que se tem em relação a isso. Outro tema que também custa bastante caro, eu sempre costumo usar essa expressão, bastante caro, porque eleva muito os ânimos de todos os lados, que é a questão, nós estamos referindo a presos, né? Quem vai preso hoje no Brasil? Há um sentimento revelado pela maioria da população que, entre aspas, ninguém vai preso. Aí quando eu ouço isso, eu me pergunto, quem é ninguém vai preso? Porque é uma parcela da sociedade que vai presa sim. E todo mundo sabe qual é a parcela da sociedade que vai presa sim. E um outro segmento da sociedade que não vai presa não. Então, quando se diz ninguém vai preso, você precisa analisar de quem você está se referindo, né? Dentro dessa questão do vai preso, nós entramos eu estou colocando uma série de fatos para uma análise. Dentro dessa questão de quem vai preso, você pode ir preso em flagrante, você pode ir numa temporária, numa prisão preventiva, ou depois da condenação. Depois que você é condenado, também entra a história ninguém vai preso quando existem benefícios no cumprimento da pena, como liberdade condicional, um sexto, um terço, etc. E que muita gente acha que não deveria existir também. Então, apanhando o bolo disso tudo, especialmente na questão dos cumprimentos, será que o mundo do direito, o mundo da justiça, está disposto a discutir esses temas hoje? Está discutindo? Consegue avançar nesses temas? Olha, a dificuldade é muito grande, depende muito de nós, e encontros como esse que nós estamos realizando agora. Por isso eu fico muito lisonjeado da lembrança, do convite. Eu sei que na academia cearense existem mentes brilhantes, eu sou fã de todos. Vocês são fundamentais nesse debate. A imposição da arte do direito é um caminho que precisa combater essa irracionalidade da participação. Todos nós temos direito de participar desses debates. É aquilo que nós conversamos. Todos nós temos direito de participar desse debate. Nem todos nós estamos prontos para participar desse debate. Então a gente precisa equilibrar esse jogo de marketing que existe, que é assustador quando você compara a utilização da democracia como degrau para elevar legitimamente ao poder mentes autoritárias. É assustador se você compara, por exemplo, a utilização da democracia na ascensão ao poder do Partido Nacional Socialista, por exemplo, lá em 1930. É assustadora a comparação. Então, a democracia, muito se fala hoje em defender a democracia, muito se fala em defender o Estado de Direito, muito se fala em defender essa participação popular, mas a gente precisa racionalizar isso. Racionalizar isso, não com base no que está descrito no artigo, não apenas com base no que está descrito na Constituição, lá no artigo 5º, no artigo 1º, enfim, mas principalmente nesse sentimento transcendental que nos liga a algo que está superior às normas escritas, aos códigos, especialmente à história. O que nos liga à história nos dá mais segurança do que o que está nos códigos, porque a gente sabe o caminho que foi percorrido para chegarmos até aqui. A Constituição de 88,
quem vê lá a parte de direitos do preso, quem lê a Lei 7210, por exemplo, a Lei de Execuções Penais, quem lê o Código de Processo Penal na parte ali das oitivas, da nota de culpa, do direito ao telefonema, do direito... Não sabe que quando as pessoas eram presas na ditadura de 64, eles desapareciam. Ninguém sabia onde eles estavam presos. A família não sabia onde a pessoa estava presa. Os advogados tinham que sair de posto em posto para descobrir onde a pessoa estava presa. Em 68, no AI-5, quando suspenderam o direito de habeas corpus, os advogados tiveram que se apegar ao direito de petição para invocar a espiritualidade do direito e da justiça e da equidade para levar aos generais do Exército argumentos que levaram, sim, à soltura de presos, à absolvição de presos, à anulação de processos. Então, olha só, o que tem de fantástico que nos dá segurança nesse sentido? Por que eu digo que a história nos dá segurança analisando um julgamento atual? Vou pegar como exemplo um julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre embriaguez ao volante, por exemplo. Um homicídio praticado na condução de veículo automotor sob efeito de álcool. Nem vou dizer se é culposo ou se é doloso ainda, porque há essa discussão. Isso se debateu em todas as instâncias, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Aí, o ministro Fux trouxe um voto dizendo que era culposo, foi acompanhado pela ministra Rosa Weber, depois veio o ministro Edson Fachin, depois um outro ministro empatou e caiu para o ministro Luiz Roberto Barroso, como presidente, desempatar esse julgamento. E aí ele disse o seguinte: olha, analisando o caso, ele estava em alta velocidade, na contramão, bebido, sob efeito de muita bebida alcoólica, atropelou e matou. Uhum. Eu até entendo, veja bem, eu até entendo que isso aqui é um crime culposo. Mas nós precisamos devolver à sociedade que nos assiste e espera por um julgamento mais rigoroso para esse processo. E a gente precisa dar essa resposta para assustar aos que estão lá fora pensando em dirigir embriagados. Então, vamos pegar esse caso aqui, emblemático, vamos dar a melhor pena que a gente puder, mais rigorosa para esse caso, para que ele sirva de exemplo aos outros que estão pensando em dirigir embriagados. Isso, aí você pega assim, faz sentido isso? Faz. Para a população que está assistindo, aplaude, realmente, muita gente está matando, embriagado e tudo, mas quando você pega o conteúdo filosófico dessa decisão, quando você joga dentro de uma teoria funcionalista do direito penal, para que serve a pena? A pena, nesse caso, serviu para humilhar aquela pessoa ali e fazer com que ela servisse de exemplo aos demais. É uma ideia de prevenção geral negativa. Prevenção geral negativa é o mesmo fundamento filosófico de uma crucificação, de um enforcamento em praça pública. Então, como é que eu não vou reagir como jurista vendo um constitucionalista, ministro do Supremo Tribunal Federal, invocando um argumento medieval para condenar uma pessoa? Não pode, a gente não pode ficar assistindo a isso tudo. Então, assim, nós temos essa dificuldade hoje, atual, de os nossos tribunais estarem sofrendo essa interferência, e a gente, obviamente, tem a compreensão da gravidade disso tudo, tem um problema do magistrado, tem um problema da população que cobra, e aí isso tudo se mistura, se transformam em fatores que convergem para o desequilíbrio, convergem para a iniquidade, convergem para a injustiça, e às vezes isso tem nos decepcionado juridicamente, mas não tem nos calado. Então a gente precisa, assim, apresentar esse equilíbrio, essa racionalidade, pedir às pessoas que participam de eventos onde eu tenho a oportunidade de falar,
sobre a utilização de redes sociais, eu falo sobre o tema das fake news, por exemplo. A internet foi criada como arma de guerra. A internet é uma arma de guerra, foi pensada na Guerra Fria, em 1960. Foi feito para não ter controle. Foi fabricada, idealizada para não ter controle. Então é impossível uma lei, eu desafio o jurista que me traga uma lei que controle fake news. Isso está em cada um de nós. É um problema de educação digital, não é um problema jurídico. Isso não é um problema jurídico. A resposta desse problema está fora do direito. Então vão bater cabeça no Congresso, vão criar leis, vão criar jurisprudência, vão criar mais súmulas e mais súmulas vinculantes e vão discutir sobre direitos, enfim. E não vamos chegar a uma conclusão e não vamos chegar à resolução do problema. Só vamos chegar à resolução do problema quando eu decidir. Eu, Aurinei, decidi que a partir de hoje eu recebo uma informação no meu WhatsApp, no meu Facebook, eu não vou compartilhar enquanto eu não verificar a fonte daquela informação. Se eu não tenho acesso à fonte, eu não compartilho. E se você coloca a sua opinião sobre essa palestra na rede social, concorde ou discorde, se eu discordar, eu deixo quieto. Eu não preciso ir com você debater aquilo ali publicamente, para chegarmos a lugar nenhum. Os lugares vão dar lugar às ofensas, enfim. Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio nosso primeiro, para depois a gente emprestar um pouco desse equilíbrio para esse sistema que está, ao meu ver, colapsado. Não em crise. O sistema penal, o sistema penitenciário, a gente falou muito do sistema penitenciário. E aí eu participei de um evento com o professor Eugênio Raul Zaffaroni uma vez, e a pessoa que o antecedeu falou assim, olha, nós estamos vivendo a crise do sistema penitenciário. Aí o professor Eugênio Raul Zaffaroni falou assim, nós não estamos vivendo crise do sistema penitenciário, não. Em crise está um sistema que um dia funcionou. E agora, por algum motivo, por algum fator, ele está em crise. Como um relacionamento. Um dia as pessoas foram apaixonadas e aí depois, de repente, entraram numa crise de relação que pode ser resolvida ou pode não ser resolvida. O sistema penitenciário nunca funcionou. Então não podemos dizer que o sistema penitenciário está em crise. Se foi algo criado para não prestar, para não funcionar. Então, assim, são esses dilemas que nós vivemos. Muitas vezes sonhos de um jurista, ideais de um jurista, mas que a gente não pode descansar. Eu citei no meio da nossa conversa aqui, Eduardo Galeano, quando ele fala da utopia, que ele diz que a utopia é um horizonte que está ali distante e ele caminha 2 passos em direção ao horizonte e o horizonte afasta 2 passos dele. E ele corre 10 passos em direção ao horizonte e o horizonte corre 10 passos para longe dele. E aí a esposa dele pergunta, então para que você consegue, para que você continua perseguindo essa utopia? Ele diz que é porque é isso que o mantém em movimento, é o que mantém sempre em frente. Então pode ser que a gente não tenha conseguido alcançar o nosso horizonte ideal, mas com certeza esse debate com você aqui e outros debates da Academia Cearense de Direito tem nos levado a avançar a horizontes mais, digamos, justos, né, para o que a gente precisa para resgate do nosso verdadeiro direito. Muito obrigado ao advogado, presidente da OAB Amapá, Aurinei Brito, pela sua participação. E antes eu só gostaria que você, nesses minutinhos que faltam para a gente, fizesse aí, caso deseje, as suas considerações finais. Eu queria novamente agradecer a Academia Cearense. Como membro correspondente, eu me sinto muito honrado, né, de representar a Academia Cearense, de ter ido à posse com vocês no Ceará. É algo que eu guardo com muito carinho, algo que me motiva muito a continuar estudando, para sempre continuar honrando, né, esse compromisso com vocês. Então, deixo o meu abraço a você, continuem firmes nisso, seu trabalho, estou vendo sua disposição aí na pandemia para realizar esses eventos. Então, vocês todos estão de parabéns e deixo o meu abraço ao presidente e a todos da diretoria da Academia Cearense, que eu represento com muito orgulho aqui, tá? Ok, já está sendo repassado ao presidente da Academia Cearense de Direito, advogado Roberto Vitor, que também é o presidente da Academia Brasileira de Direito. E o que eu acho importante é o seguinte, encontros como esse
fazem que as pessoas possam pensar, refletir, discordar, concordar, porque vivemos também um momento, eu sinto isso muito nas pessoas, que elas só querem ouvir com quem elas concordam. É verdade. E isso é um problema, digamos sério, porque você não está disposto a ouvir o chamado contraditório, ouvir o outro lado que pensa diferente. Claro, estamos pensando do outro lado dentro do campo democrático, dentro do campo das ideias legais, porque nós vamos parar para ouvir pessoas que estejam pensando em coisas criminosas. Não esse é o objetivo do que eu disse, do desejo de ouvir o outro lado. Vitor Mafama, presidente do AB, muito obrigado. E obrigado, meu irmão. Continue na sua jornada nesta terça-feira, que eu acho que ainda tem muitos encontros que você vai realizar. Um abraço, obrigado, vou desconectá-lo aqui e agradecer a audiência de todos que acompanharam esta live da Academia Cearense de Direito e dizer para quem está que todo o conteúdo desta live estará colocado no Instagram da Academia dentro de mais alguns instantes e você pode aproveitar e passar a seguir a Academia para acompanhar outros dos nossos encontros. E até mais e até o nosso próximo encontro.